Olá, paz do Senhor. Estamos aqui no projeto da nossa irmã Mari Milagres, Mulheres Virtuosas, e hoje nós vamos estar falando sobre Rebeca. Quem era Rebeca, o propósito de Rebeca na Bíblia, na história. E nós vemos aqui que em Gênesis capítulo 24, versículo 62, nos fala assim: Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde. E levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo. E disse ao servo: Quem é aquele varão que vem do campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu senhor. Então tomou o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe ela por mulher, e amou-a assim. Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe Sara. Nós vemos aqui a história de uma jovem que, após a morte de Sara, Abraão percebe que Isaque fica só, solitário, e ele entende que o seu filho Isaque precisa de uma companheira, precisa de uma mulher. Mas Abraão não queria que Isaque tomasse as mulheres da terra de Canaã. Ele pede que o seu servo, então, coloque as mãos sobre a sua coxa e lhe faça uma promessa e jure para ele que ele vai atrás de uma parente mais próxima, de uma mulher que não fosse ali daquela terra. Aquele servo faz aquele juramento e diz que ele vai fazer o que o servo Abraão estava, o Senhor Abraão estava pedindo, que era procurar uma esposa para o seu filho Isaque. E o servo então sai com os camelos, com presentes, em busca desta jovem donzela, dessa jovem que seria a esposa de Isaque, o seu senhor. E quando ele está indo a caminho, ele para ali em um determinado lugar e ele começa a observar as moças que estavam vindo para dar água para os seus animais. E então ele começa a falar com o Senhor que a moça que estivesse vindo, ela, além de dar água para ele, desse água para todos os camelos que ali estavam. E ele então avista Rebeca, aquela mulher formosa que chama a atenção. Ele se aproxima dela e ele vai pedir água para ela. Ela então dá água para ele, abaixa o cântaro e vai então ali dar água para ele. E ele diz: Você pode dar água para os camelos? Ela então pega água para os camelos e ele entende que o Senhor está prosperando os seus caminhos. E o seu coração fica alegre e regozijante, porque todas as vezes que o Senhor nos dá uma diretriz, todas as vezes que o Senhor nos conduzir em um propósito e nós seguirmos toda a sua orientação, o nosso caminho será próspero. E nós vemos que Deus estava prosperando o caminho do servo de Abraão para um propósito muito maior. E nós vemos que quando ela se abaixa, quando ela entrega a água para ele, para os camelos, ele vai perguntar: Quem é você? Quem é seu pai? E ela vai dizer: Eu sou filha de Betuel. E ela começa a contar, quem é a sua parentela, e o coração do servo de Abraão se alegra, porque ele vai entender que aquela moça, ela faz parte da família do seu Senhor. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência, a sua verdade de meu Senhor quanto a mim. O Senhor me enviou no caminho, na casa dos irmãos de meu Senhor. E a donzela então saiu correndo para casa, Rebeca, animada, alegre, para contar para o seu pai Betuel quem era aquele moço que tinha aparecido, que ela tinha dado água para ele, para os camelos. E quando aquele servo de Abraão chega ali na casa de Betuel, ele vai contar qual foi o propósito que ele chegou ali naquela terra, atrás de uma esposa para o seu senhor Isaque. Pois Abraão tinha lhe dado uma orientação, tinha feito ele prometer que não pegaria mulheres das terras de Canaã,
mas pegarei alguém da parentela. E ele entendeu que o seu caminho foi próspero quando Rebeca, então, dá água para ele, dá água para os camelos. Ele vai contar toda a história ali para Betuel e para Labão, que era irmão de Rebeca. E ali ele entrega joias, entrega presentes ali para a família, eles se alegram ali. E então eles vão dizer, fica conosco, fica aqui mais uns dias. E ele vai dizer, não, eu não posso. Eu não posso porque eu vim atrás de Rebeca. Eu vim atrás de uma esposa para o meu Senhor. E então eles vão dizer, então nós vamos chamar a Rebeca. A Rebeca vai escolher se ela quer ir com você, se ela quer ficar, e ela vai dizer, eu quero ir com ele. Ela entende que o propósito era maior. Ela entende que Deus tinha algo para fazer na sua vida. Ela entende que a promessa que Deus tinha para a sua vida era maior do que ficar na sua casa. Porque ela não estava sendo conduzida por uma emoção, mas tudo que estava sendo feito na vida dela, acontecendo na vida dela, foi um propósito de Deus em mínimos detalhes. O Senhor estava falando com ela, direcionando ela para uma vida nova. Ela abre mão de ficar com os seus pais, com a sua família, aí em busca de um amor que estava ali esperando. Nós vemos que esse é um texto bastante usado para casais, para casamentos, para noivados, porque nós vemos a riqueza de detalhes do agir de Deus na vida de Isaac e na vida de Rebeca. Mas na realidade o Senhor tinha uma promessa ainda para continuar através da vida de Isaac e Rebeca. E Rebeca então decide ir de encontro com Isaac. E ela sobe ali nos camelos junto com as suas moças. Então eles partem ali ao encontro de Isaac. Quando eles estão indo de encontro com Isaac, Isaac está vindo caminhando do poço de Lai-Roi, pois ele habitava na terra do sul, e ali ela observa aquele moço que estava vindo, aquele homem que estava vindo de encontro a eles, e ela pergunta, quem é aquele moço? Ele vai dizer, aquele é o meu senhor Isaac. Como se dizendo, aquele é o seu futuro esposo, aquele é o seu prometido. Então ela cobre o seu rosto com um véu, lança-se do camelo, e ela sai de encontro a Isaac. Isaac, então, ele recebe todo o relatório de tudo quanto o Senhor fez e prosperou o caminho do seu servo para trazer Rebeca até ele. E vai dizer que, então, Isaac, ele se apega a Rebeca, entra na tenda, habita ali com ela, e ele é consolado, né? A sua alma se alegra, pois não está mais só. Nós vemos que, após o casamento, nós vemos que Isaac vai travar uma batalha. Porque da mesma maneira que a sua mãe era uma mulher estéril, Sara não podia ter filhos, repete-se a mesma história com Rebeca. Rebeca era estéril, Rebeca não podia gerar. E a palavra do Senhor vai dizer no capítulo 25 e no verso 20 que Isaac tinha por volta de 40 anos quando ele vai casar com Rebeca. Ele tinha 40 anos e ele insistentemente orava a Deus para que o Senhor abrisse a sua casa, para que o Senhor abrisse a madre de Rebeca, para que ela pudesse ser mãe de filhos, para que ela pudesse gerar. E não foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não, foram 20 anos ele batendo na porta, ele pedindo para que o Senhor fizesse mover ali no ventre da sua esposa. Aleluia. Eu não sei quanto tempo você tem batido na porta, eu não sei quanto tempo você tem esperado pela tua promessa, mas continue insistindo, continue pedindo, porque o Senhor, Ele é o Deus que realiza sonhos, o Senhor é aquele que cumpre promessas. E o Senhor tinha uma promessa de uma descendência muito grande para Isaac. E Isaac, então, após 20 anos, pediu ao Senhor para abrir a madre de Rebeca. O Senhor visita a madre de Rebeca e a abre ali, e ela então começa a gerar. E não é um só, é 2, é gêmeos. Ela começa a gerar. Então, a Isaú e a Jacó. E a palavra do Senhor vai dizer que eram 2 nações, 2 povos dentro daquela mulher, porque ela via a agitação daquelas crianças. E ela perguntava para o Senhor, por que essas crianças estão agitadas? E o Senhor dizia, são 2 povos, 2 nações dentro de você.
o maior que virá ao mundo. O Senhor já estava falando para Rebeca o que aconteceria na vida dos seus filhos. Desde o ventre ele já tinha uma promessa. E mais na frente nós vemos que Rebeca, ela comete um pouco do erro, vamos se dizer, de Sara, porque Sara se precipita e coloca Agar dentro do quarto para que Abraão tenha coabitar e ter um filho da promessa, o escravo. E aqui nós vemos que Rebeca se precipita ao querer, quando Esaú ele vai rejeitar a primogenitura, vai trocar pelo guisado, e Rebeca vai escutar que o seu esposo Isaac, devido à sua visão estar já embaçada, não enxergar, ela vai escutar Isaac pedir para Esaú um guisado para que possa o abençoar. E Rebeca vai se precipitar, ouvindo aquela conversa, e vai dizer: Jacó, meu filho, vou preparar um guisado para você e você vai se apresentar para o seu pai e vai pegar a primogenitura. E aqui nós aprendemos uma lição. Se Deus fez uma promessa para você, não precisa você se precipitar. Não precisa você querer dar jeitinho, não precisa você querer ajudar Deus. Deus não precisa da nossa ajuda, Ele já tem tudo escrito, Ele já tem tudo, todo o projeto do Senhor já está montado para a tua vida, para a tua casa. Então descansa e deixa Deus fazer o melhor por você. Porque nós vemos que Jacó teve que sofrer as consequências, embora estivesse debaixo de uma obediência à sua mãe, de um respeito à sua mãe, pois ele havia temido. Ele disse: minha mãe, o que vai ser? Eu vou ser amaldiçoado, o que vai ser de mim? O que eu estou fazendo? A mãe diz: deixa tudo isso sobre a minha responsabilidade. Mas nós entendemos que Jacó ele vai colher mais na frente, né? Pelo ato da precipitação, de querer tomar a frente e querer fazer do seu jeito, ele vai sofrer o desgaste, né? Ali da desunião com seu irmão Esaú, que mais na frente ele vai orar, vai pagar o preço em oração para que o Senhor reate a aliança entre ele e o seu irmão Esaú. E nós aprendemos uma lição: não se precipite, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer o melhor, porque se o Senhor tem feito uma promessa para a tua casa, para a tua família, ela vai acontecer. Não importa quanto tempo demore, não importa quanto tempo vai passar. O que importa é que a promessa do Senhor vai se cumprir. E o Senhor, então, cumpriu a promessa na vida de Esaú, na vida de Jacó. Eles seriam duas nações, dois povos. Um forte, mas o outro também seria forte. Nós vemos aqui uma breve biografia da vida de Rebeca, uma mulher que largou a família em busca de um amor, em busca de um propósito, porque o propósito que Deus tinha na vida de Isaac era maior. E eu creio que você estará sendo abençoado através desta breve palavra e que o Senhor fale melhor aos vossos corações. Deus os abençoe.